Porque os negócios, eles passam a ser mal vistos quando os profissionais abraçam um leque maior, por exemplo, de atuação, fazendo com que o negócio seja mais eficiente operacionalmente. A gente está falando de o que é possível fazer dentro de um negócio para otimizar o investimento que está sendo feito. Conta de luz, o aluguel, pagar os funcionários. Todas essas tarefas, elas levam tempo e elas precisam ser feitas. Então, eficiência operacional é você observar para cada um dos detalhes da operação do seu negócio, do que tem que ser feito mensalmente no seu negócio. Quando eu automatizo, né, quando eu tenho um sistema onde eu concentro tudo isso, é muito mais simples. Porque imagina, se meu funcionário que faz todas essas tarefas, acontece algum problema com ele, fica doente, porque acontece. Não vai, e aí os meus clientes não vão receber a cobrança. Mesmo uma Liga da Justiça, cada um com seus superpoderes, e cada um vai ajudando, né, a resolver o problema com o seu superpoder. A predisposição do time é muito importante para que exista eficiência operacional. Empresas grandes, elas tendem a ser ainda menos eficientes. O objetivo de todo negócio é dar lucro. De toda empresa com fins lucrativos é dar lucro. Os números, como a gente sempre fala aqui, os números não mentem. Você precisa parar e fazer análise dos números do seu negócio, dos processos que acontecem dentro da sua empresa, para buscar essas oportunidades de eficiência operacional. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você também. Hoje, episódio de número 47, diretamente dos Estúdios Granatum, junto da nossa querida e gloriosa Michele Silva. Olá, Michele. Olá, voz. Agora eu confundi tudo, né? Tá bom. Tô me acostumando. Estou preparada para as surpresas. É estúdio / sala de reuniões / lugar de aprendizado, tudo. Uma vez a pessoa me perguntou, vocês gravam no estúdio e tal. Eu falei, gravamos, mas também a nossa Define sala estúdio. de reunião. Vamos falar sobre isso, né? Eficiência operacional é você ter uma sala que você pode fazer reunião e gravar um podcast ao mesmo tempo. Ih, spoiler! Gostou, Vitão? Nossa produção agora está acompanhando ao vivo as gravações, gente. Olá, pessoal de casa que está nos assistindo e nos ouvindo. Olá, Flávio Logulo. Tudo bem, Michele Silva? Tudo ótimo. Quem é você? Eu sou a Michele. Sou gerente de comunidade, faço parte aqui do time do Granato. Inclusive, completei agora, né? Já passou a data. 5 anos de Granato. Nesse relacionamento... 5 aninhos que faço parte desse time, componho esse time de estrelas. E é isso, muito feliz, tô muito empolgada. Eu sou, nesse momento, ocupo essa posição, não sei até quando, de gerente de comunidade. Eu sou responsável por mediar e facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca, principalmente os nossos queridos e amados clientes. Ainda estou sendo reverberada. O episódio anterior... Mas estou muito empolgada para esse episódio. Muito bem. Então vamos lá. Flávio Logulo, comece as honras. Muito bem, antes de tudo, gostaria de agradecer demais ao Granatum Financeiro, que é quem cede estes espaços profissionais e toda a infraestrutura, inclusive financiando essa ideia aqui para a gente criar esse conteúdo para você. Se você ainda não conhece, o Granatum Financeiro é o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Então... se você ainda não testou, acesse lá www.granatum.com.br e acessa e teste por 7 dias todas as funcionalidades. Você vai fazer gestão do seu fluxo de caixa, gestão contas a pagar, contas a receber, vai cobrar os seus clientes com a nossa magnífica cobrança automatizada, que cria lá a régua de cobrança, você não precisa ficar gerando boleto, mandando e-mail e tudo mais para o seu cliente, isso já é feito automaticamente. Você consegue emitir notas fiscais também com um clique. Aquele software da prefeitura, me perdoe a prefeitura, mas é horrível demais para gerar nota no Granatum. É um clique. É ou não é, Michele? Muito bom. E muitas outras coisas lá, relatórios automatizados, DRE. Imagine ter uma DRE em tempo real para você tomar decisão. Enfim, maravilhoso demais. Se você ainda não testou, testa lá, certo? E agradecer demais também aqui aos nossos parceiros da 7EF, que é quem capta as nossas belezas
em forma de vídeo Nos e de áudio também. Tem que nos valorizar. Valoriza, ó, presta atenção, vê como é que tá tudo, chineladas ou sem chineladas, vê o brilho no óculos, na pele, maquiagem de mais de menos, certo? Certo. www.7f.com.br, os caras são bons demais, quer fazer um podcast? Vai lá. Quer fazer imagem aérea da sua fazenda, lá cheia de gado? Vai lá, que os caras pilotam drone e fazem Casamentos, festas Vai de 15 casar anos. com o seu companheiro, ou com a sua companheira, ou com o seu companheiro, companheire, ou com seus companheiros, porque eles são internacionais também, afinal de contas. Se você vive numa sociedade poligâmica, isso também pode ser registrado. Que mais? Aniversário, festa de 15 anos, tudo. Vai lá que os caras são bons. Certo, Michele? Eles são bons e são eficientes. Hoje o assunto é sobre eficiência operacional. O objetivo aqui é que você entenda o que é isso, não só o termo eficiência operacional, mas busque isso dentro do seu negócio aí. E você que trabalha no negócio, ajude o seu negócio a ser eficiente operacionalmente. Existem termos que durante toda a vida, né? Tipo assim, você ouve termos que se tornam pejorativos e são termos extremamente poderosos. Então, eficiência operacional está muito relacionado com... Eu vou ter que falar palavrão, tá? Desculpa, Michele, antes de tudo. Mas é um termo que existe aí no mercado, é de vaga arrombada. Que é quando aquela vaga... Meu Deus, mas você... Cara, eu tava preparando Pra algo pior? Não, um palavrão mais de boa, né? Tá, tipo, desculpa. meio forte, né? Mas é o que a gente ouve por aí. Não, vaga sim. arrombada. Eu já Meu ouvi Deus várias do vezes. céu, YouTube, não nos penalize, Não senhor. vai porque as pessoas falam isso nos comentários também. Mas enfim, o que é vaga arrombada? É o profissional quando tem uma... A gente já se acostumou a entrar dentro de modelos. Então, se eu for contratar a Michele, gerente de comunidade do Granato, responsável por mediar as comunidades, principalmente de clientes aqui, a Michele não poderia fazer um podcast, porque aí já está fora da alçada de atuação dela. O Floss, CEO, não poderia criar um conteúdo para o Granato também, porque está fora da alçada, eu sou um C-level. Então, eficiência operacional e esse termo vaga coisada, eles se relacionam. Porque os negócios eles passam a ser mal vistos quando os profissionais abraçam um leque maior, por exemplo, de atuação, fazendo com que o negócio seja mais eficiente operacionalmente. E não estou falando só de atuação do profissional. Esse foi só um exemplo. Eu gosto de trazer isso porque você que nos ouve e nos assiste aí precisa ficar muito atento com termos e expressões que a gente ouve do tipo: tá muito difícil de entender ou você quer que eu desenhe? O desenho é a ferramenta mais antiga e uma das mais eficientes de comunicação do ser humano. E essa declaração, ela torna pejorativo o ato de desenhar. Né? Então, eu não vou desenhar que é muito feio o meu desenho. Não, cara, às vezes um círculo, uma seta, né, um cifrão, que é um desenho ali, pode representar muita coisa e esclarecer várias ideias. Então, eficiência operacional, ela é perdida no meio desse caminho, no meio dessas terminologias, porque a própria estrutura social das pessoas que trabalham e das pessoas que também contratam, elas destroem ali essa possibilidade de ser mais eficiente operacionalmente. Um dos fatores, tá? Claro que existem negócios, né, que também exploram e tal, mas vamos focar no positivo, certo? Se você está sendo explorado, não seja explorado, mas existe um objetivo em comum. Todo negócio tem o objetivo a dar lucro, né? E aí existem critérios que são importantes serem cumpridos, por exemplo, sem explorar os funcionários. Mas você se desdobrar para fazer uma determinada função ou para resolver o problema, e aqui dentro dos negócios da WebGo, a gente sempre gostou muito de o que te falta para executar o seu trabalho de forma plena. Claro que não eu vou fazer tudo, eu vou desenvolver o software e vender, e não dá, né? É humanamente impossível. Mas você, em até um determinado grau, precisa saber se desenrolar. E quando a gente fala de eficiência operacional, a gente está falando também disso. Mas a gente está falando de o que é possível fazer dentro de um negócio para otimizar o investimento que está sendo feito.
E isso é responsabilidade, né, de quem empreende, sim. É uma preocupação de quem empreende, sim. Mas deveria ser uma preocupação de todo mundo. Aqui no Granatum, por exemplo, a gente tem o PLR. Se a gente for, quanto mais eficiente operacionalmente a gente for, maior é o PLR. Ou seja, quanto mais enxuto for o time, quanto mais automatizações a gente tiver, quanto mais processos azeitados a gente tiver, maior vai ser o resultado para todo mundo no final. E é sobre isso que eu quero falar. Então a primeira coisa parte da predisposição de quem trabalha no negócio, de participar de um negócio ou de construir um negócio que seja eficiente operacionalmente. E o que é eficiente e o que é operacional? Eficiente, como eu falei, é conseguir entregar mais com o investimento que você faz, e operacional é no dia a dia, na rotina do dia a dia ali. Então, pegar um exemplo aqui do Granatum. Grande parte do que a própria ferramenta provê, por exemplo, eu falei aqui no começo apresentando o Granatum, é sobre as cobranças automatizadas. O que é a eficiência operacional nesse caso? A gente conhece centenas, talvez milhares de empresas que o processo de cobrança consiste em uma pessoa que, se for o empreendedor ou se for a pessoa responsável pelo financeiro, vai entrar no internet banking, gerar uma cobrança, um boleto, ou procurar uma ferramenta para gerar a fatura para cobrança em cartão de crédito, vai enviar a comunicação com esse boleto atachado ou com um link do Pix para o cliente, vai esperar para ver se esse boleto foi pago ou não, vai dar baixa no pagamento, vai registrar no fluxo de caixa. Se esse cliente não pagar, tem que mandar um outro e-mail, tem que gerar um outro boleto, tem que atualizar o boleto, fazer cálculos na mão para atualizar esse boleto, e isso assim, para um cliente. Se eu tiver 30 clientes, eu vou ter que fazer 30 vezes esse processo manual ali de cobrança. Eficiência operacional está relacionado com essa funcionalidade do Granatum, por exemplo, que você consegue criar lá um lançamento. Então fala assim, eu vou cobrar a Michelle todo dia 10, e dá play e o Granatum faz isso. Esses pequenos detalhes na operação do negócio é que fazem o negócio ser eficiente operacionalmente. E a gente já falou aqui em alguns momentos, a gente falou com a Pluga, a gente falou sobre automação. Então a Pluga é sobre integração, né? A automação é o Granatum mesmo, é integração entre ferramentas. Então, digamos que eu use o Granatum para gerar cobrança e uma planilha para fazer controle de horas trabalhadas em determinado projeto. A Pluga consegue conectar a planilha com o Granatum, por exemplo. E quando tiver 100 horas trabalhadas, faça um lançamento para cobrar no Granatum. Esse tipo de detalhe torna a operação mais enxuta e mais eficiente. E elimina esse trabalho, né, no meio do caminho de eu tenho que entrar na planilha toda hora para ver se tem 100 horas completas, e aí eu tenho que gerar uma cobrança no Internet Bank. Você enxuga parte dessa operação. E o assunto que está em pauta, a gente até falou no episódio anterior com o Mackenzie, a própria inteligência artificial, né? Então, quando a gente fala de operação de um negócio, a gente está falando do quê? A gente está falando de vender, então, fazer o marketing. Qual marketing? Seja uma publicação na rede social, seja um artigo no blog, um roteiro, seja um roteiro de um vídeo, qualquer coisa que for, você consegue otimizar ou ser ajudado, por exemplo, pelo ChatGPT para escrever um texto ou para sugerir um roteiro. E aí a gente está falando de marketing. Vendas. Então a gente está falando de fazer uma comunicação para toda a minha base de clientes pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou por qualquer outro lugar possível. Então existem ferramentas que você consegue comunicar em massa. Também você consegue ter o controle, né, da comunicação com as vendas. Então, marketing, vendas, o produto ou o serviço ou as compras. Se você vende sapato, um processo de compra dos sapatos que você vende. Se você desenvolve software como nós, o processo de
de desenvolvimento, tudo isso. Qual é o processo de desenvolvimento? Como que você itera? Como que você enxuga esse processo todo para que o trabalho seja feito de forma mais eficiente, para que você não fique patinando, né? Qual é a cadeia de fornecedores que eu tenho? Então, organizar tudo isso. Então, marketing, vendas, a produção e administrativo. Então, eu tenho que pagar minhas contas do mês. Eu tenho que ver como que está a minha conta. Eu tenho que pagar a conta de água, conta de luz, o aluguel, pagar os funcionários. Todas essas tarefas, elas levam tempo e elas precisam ser feitas. Então, eficiência operacional é você observar para cada um dos detalhes da operação do seu negócio, do que tem que ser feito mensalmente no seu negócio, e estabelecer primeiro um processo de como aquela coisa funciona e depois observar com cuidado para entender em que ponto determinada automação pode acontecer. Você ia falar alguma coisa? Pode ser automatizado, pode ser melhorado. Queria falar. E também eu acho que... Gente, eu vou aqui pensando em várias coisas, depois chega na hora de eu falar pra organizar na minha cabeça. É complexo. Mas também, como você deu esse exemplo de gerar cobrança, de enviar cobrança, né? Essa pessoa manipulando, né, esse arquivo de RMS retorno, quando eu automatizo, né? Quando eu tenho um sistema onde eu concentro tudo isso, é muito mais simples. Porque imagina, se meu funcionário que faz todas essas tarefas, acontece algum problema com ele fica doente, porque isso acontece. Não vai. E aí os meus clientes não vão receber a cobrança. Olha o quanto isso impacta dentro do meu negócio, assim, Sim. né? Se eu não tenho toda essa operação girando de uma forma mais automática. Então, tentar enxergar dentro do seu negócio o que pode ser feito de uma forma mais eficiente, com menos tempo, que demande menos esforço de quem está ali dentro da operação. E falando um pouquinho de negócio, assim, falando aqui do Granato, né, como a gente opera, nós somos um time relativamente pequeno, se você for olhar, né, tanto dos nossos clientes, as pessoas imaginam que existe um time muito maior por trás, porque a gente tem essa questão, essa eficiência de operação. E uma coisa que eu acho muito legal também é não ser aquela pessoa que detém de todo o saber. Então a gente é muito eficiente em compartilhar. E se eu tô vendo alguém fazendo alguma coisa não de errado, mas que pode ser melhorada, mesmo que não é do meu departamento, como é do meu interesse que o Granatum cresça, eu vou dar dicas pra essa pessoa. Assim, eu não vou falar, nossa, então que se lasque, que não é da minha ossada. É esse pensamento também. Por exemplo, a gente tava conversando com a Gisele, que a Gisele participou, inclusive, de um episódio nosso. Ela tava enviando uns vídeos para uns clientes e tal. E aí eu fui assistir uns vídeos, falei, por que você não melhora nisso, não melhora naquilo? Tipo, não é necessariamente o meu departamento, mas é do meu interesse que a gente performe bem. E quando eu também eu falo isso bastante aqui, a gente tem esse olhar de principiante. Então eu tô no Granato há 5 anos, existem coisas que a gente já acha que tá dominando. Então quem tá entrando também, contribuindo, é como se a gente fosse mesmo uma Liga da Justiça. Uhum. Cada um com seus superpoderes. E cada um vai ajudando, né, a resolver o problema com o seu superpoder. E um vai contribuindo ali dentro do trabalho do outro, assim. Eu acho também até essa mentalidade, assim, dessa construção de time. Não é você fazer 1000 tarefas. Tipo, eu tenho que ser um profissional. Eu tinha esse pensamento quando eu entrei aqui. Ser uma profissional que domina tudo, que entende tudo. Mas quanto mais você saber sobre determinados assuntos, mais você vai agregar para o negócio e para sua função mesmo, né? Sim. Então, sobre isso, aquela expressão do começo lá, vaga coisada, a predisposição do time é muito importante para que exista a eficiência operacional. Porque se a relação de troca for zoada em qualquer ponto, ou eu quero te explorar, ou você quer que se lasque o problema que você está vendo debaixo dos seus olhos, você nunca vai conseguir atingir esse nível de eficiência operacional. Então, uma camada é sobre isso, sobre a predisposição das pessoas em, primeiro, se preocupar com o que vai além do que está na superfície ali da sua vaga, da sua posição. Então, eu vou também olhar um pouco mais para os lados, porque isso pode dar ideias aí sim, então, a primeira camada, humana e predisposição, né, mentalidade, e aí a segunda se eu estou observando, eu posso sugerir, ou eu posso ter ideias de ferramentas, de processos, de boas práticas, e isso o tempo inteiro.
Então, o lugarzinho confortável, quentinho, porque você fica paradinho ali, é um lugar muito ruim para você enquanto ser humano, né? Porque, de novo, ChatGPT, inteligência artificial, de uma maneira geral, a gente está vendo a transformação acontecendo, vai ser muito difícil um profissional medíocre ficar escondidinho ali, no lugar que a gente, tipo assim, vai cair aqui, ó, a câmera do Augusto. Não, é mentira, só dando um exemplo aqui, Augusto. O Augusto já pulou aqui, ó. Ó, vai cair aqui, mas não vou falar nada, não. Ele que tá filmando, se cair, tanto faz. Não é assim, né? Então, fala assim, Augusto, vai cair? Não, tá firme. Então, às vezes, só essa pequena interação, e aí ele já pode olhar e falar, não, eu tenho que mudar aqui o trilho, porque realmente, talvez caia e tal. Isso vai puxando o negócio pra frente, pra cima, né? E você consegue excelentes resultados. No episódio com o Mac, tiveram assim, infinitos insights, né? Muitas ideias. Mas uma coisa que eu achei interessante, assim, que ele reforçou, que eu venho falando há muito tempo, de eficiência operacional não está relacionado com eu assistir o meu vizinho ali e ver que ele está ganhando mais dinheiro ou que ele está crescendo o time dele. Tem a ver com eu olhar para dentro, para minha operação, então a eficiência operacional está sempre relacionado com a minha operação e começar a identificar pontos que são importantes para mim. Por quê? É muito comum quando você consegue instituir um pedacinho automático. Por exemplo, peguei o Granatum, então eu tinha lá um profissional de contas a receber que gastava 6 horas por dia para cobrar os clientes, né, nesse processo de gerar novas cobranças e verificar o que estava sendo cobrado. Com o Granatum, e isso calculado já, a gente economiza no mínimo 30 horas de trabalho. No mínimo. Não significa... deu certo, né? Então, ótimo. Eu tenho uma economia aqui nesse processo de cobrança. Beleza. Então, eu só preciso procurar ferramentas que substituam os profissionais aqui para eu ter economia. Não é sobre isso. Não. Ou ainda, em uma determinada etapa da jornada, eu coloco lá um robô para conversar com o meu cliente. Pode ser estratégico para mim, mas pode não ser estratégico para o outro. Eu posso reduzir custo ali e optar por reduzir custo ali, mas tem que ser em relação ao meu negócio. Saiba que existirá um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de relação ali, e o importante é que você tenha total noção e entenda onde dá para ser mais eficiente e onde não dá para ser mais eficiente. Então, o próprio, você falando aí, né, da Gisele, parte do nosso processo de chegada talvez seja com mais atrito, mais custoso. Daria para eu colocar um robô que mande um vídeo pro cliente e um avatar lá falando? Dá. Hoje dá. Tá? Essa é a questão. Se for a minha opção, eu posso fazer isso acontecer. Mas pode ser, por nossa opção, a gente pode escolher não ser esse o processo, esse lugar da eficiência operacional. E daí, de novo, pegando mais um recorte do Mac, como que você toma esse tipo de decisão? Como você decide em que parte que você vai buscar uma eficiência maior? Primeira coisa, dado que está todo mundo disposto, você tem um time, uma cultura forte, você construiu aí uma cultura dessas pessoas que se movimentam além do lugar onde elas estão, quais são os dados, o que eu tenho de informação que pode embasar esse tipo de decisão dentro do meu negócio? E como que eu tenho esse tipo de dado, esse tipo de informação? Como que é o meu processo de captação de oportunidades de venda no marketing? A gente escreve textos, a gente faz campanhas no WhatsApp, manda lá para toda a nossa lista de clientes do WhatsApp, e depois a gente faz tal coisa. Beleza. Desenha aí. Lembra do desenha? Desenha aí o seu processo, entenda quais são os pontos importantes e quais são as oportunidades aí no meio do caminho. Pode ser que existem. Pode ser que no mercado tenham ferramentas que te ajudem aí no processo de comunicação com o seu cliente. Pode ser que você consiga automatizar parte do processo e a outra parte não. Então, você só vai ter noção quando tudo isso estiver desenhado
aí no seu negócio. Para quem trabalha também, né, que às vezes tem esse sentimento de que está sendo explorado, tenta fazer um desenho aí no papel e entender qual que é a sua atuação, em que lugar da empresa você está atuando e como é que o processo desse lugar que você está atuando acontece. Como se conecta com os outros processos, né, os que se juntam. Então, o processo de captação de novas oportunidades se conecta de que maneira com o processo de vendas, que se conecta de que maneira com o processo de cobrança, que se conecta com que maneira com o processo de gestão ali do administrativo. Entenda isso e junto, né, acho que fazer essa construção junta pode funcionar também. Se você já tiver noção, e aí se você é uma liderança, se você é um empreendedor, né, se você está à frente do negócio, tiver todos os processos mapeados, você vai conseguir olhar de maneira holística, ali por cima, né, de uma maneira geral, e identificar, talvez aqui realmente a gente precise de uma ferramenta assim, ou ali a gente precisa de um processo mais curto. Ah, não, a gente está deixando o processo de vendas, confidenciando aqui, né? Lá para trás a gente tinha um processo de vendas que tinha um ciclo de vendas grandão. A gente remodelou o nosso processo para que o ciclo de vendas fosse menor. Como isso? Bom, a gente tivemos a oportunidade de trazer Magali para fazer uma consultoria e redesenhar o processo junto com a gente. Mas você mesmo, muitas vezes, só de observar o que acontece, por exemplo, como acontecia antes, né, o processo de vendas. Só dando um exemplo aqui do que você pode fazer para a construção de um processo mais eficiente. A oportunidade chegava para o nosso consultor de vendas, o nosso consultor de vendas fazia ali a apresentação, né, mostrava tudo que era possível de se fazer com o Granatum, e aquilo entrava num momento de espera. E esperava-se um retorno do cliente. Esse retorno ele demorava para acontecer e a gente não controlava o que a gente chama de pipeline de vendas, né? Não tinha ali um prazo para se entrar em contato. Então essa venda ela se arrastava, e aí ela se arrastava por um tempão, e aí quando voltava para o pipeline de vendas, o cliente voltava com as mesmas dúvidas que ele chegou. Então esse processo ele se arrastava por 45 dias. Quando a gente remodelou o processo de vendas passou a ser feito em 15 minutos. Então em 15 minutos a gente já sabia se o cliente ia comprar ou não. Em 15 minutos a gente já conseguia fazer esse tipo de avaliação. Isso é eficiência operacional. O que significa? Significa que com o mesmo investimento, então a gente não demitiu os vendedores por causa disso. Imagina, substitua. Faço tudo de forma extremamente automática. A gente simplesmente conseguiu atender mais oportunidades com a mesma capacidade que a gente tinha de operação. Uma coisa também que eu queria trazer é que às vezes a gente fala sobre eficiência operacional, né? E não só empresas pequenas ou médias, grandes empresas também têm um grande problema e enfrentam grandes problemas em relação a isso, né? Tava conversando esses dias com um amigo, sempre trago amigo, gente. Não revelarei o seu nome hoje. Mas que ele trabalha numa grande empresa, assim, de um nome muito grande na parte de agro. E eles têm umas planilhas, assim, intermináveis de CRM, eles fazem tudo, tipo, no PROC-V, umas fórmulas absurdas. E aí tem umas planilhas, a gente tava conversando esses dias, que ele falou que as pessoas têm medo de mexer. Tipo assim, ninguém vai pegar esse touro pra resolver. E eles vão seguindo. Então, imagina quanto você perde. Eu falei, nossa, mas uma empresa desse tamanho, vocês não têm um CRM, vocês não têm nada, não é nada automatizado, não. A gente, pra mandar um brinde pra atualizar os cadastros, a gente tem que mandar tudo na mão, e-mail, tipo, um processo super longo e moroso. E quanto que você perde desse profissional, dessa empresa que é enorme, super conceituada, por conta de não ter esse olhar, assim, de buscar essa eficiência sempre. Então é um trabalho, eu acho que contínuo. Sim. Independente do tamanho do seu negócio, você vai ter que estar sempre olhando pra melhorar esse processo. Igual, quantas e quantas vezes aqui no Granato, Confidenciando, a gente já não analisou o processo de vendas? Sim, várias. Ter ou não ter vendedor. O self-service, que é a pessoa mesmo que entra, se cadastra e compra e faz assinatura, assim. Então, não é nada escrito em pedra. Então, é um processo que ele vai sempre se modificando e você tem que ter sempre esse olhar. Tipo, vamos parar, vamos analisar o olhar de cima, ter essa visão mais panorâmica de como que tá acontecendo, assim, vamos redesenhar esse processo, porque eu acho que às vezes a gente que tá na operação não tem noção de tudo que é feito.
de todos os processos que envolvem, assim. Por exemplo, eu tava até conversando esses dias com o Victor, do marketing, meu companheiro de trabalho, que ele falou assim pra mim, olha, às vezes você escreve roteiro, você manda e-mail, você faz correção de vídeo, olha quantas funções envolvem, e que às vezes eu que tô na operação tão mergulhada, eu não tenho esse olhar de todas essas tarefas que meu trabalho tem, ou não tenho essa visão da quantidade, do volume e do quanto envolve, do meu tempo. Você não tem essa percepção. Sim, muitas vezes, porque assim, e aí só pegando os dois ganchos que você jogou aí, empresas grandes, elas tendem a ser ainda menos eficientes, porque chega num momento, eu até ouvi uma expressão interessante esses tempos aí de um dono de uma empresa grande, e aí ele falou assim, para sair do 0 pro 1000, é muito mais fácil do que você sair do 1.000.000 pro 1.000.000.000. Seja de usuário, seja de grana. Parece que quando você tá no 1.000.000, as coisas elas começam a se perder porque fica distante. E aí aquilo que você falava assim, não, isso aqui, esse parafuso a gente tem que apertar assim. Você perde não é nem o controle, é a visão. E parece que, ele usou a expressão, parece que você tá colocando água no café. Parece que você tá patinando. Aí fala assim, eu preciso aumentar a produção em X. Eu preciso, ao invés de um projeto, eu quero fazer 3 projetos. E aí você contrata mais o triplo de pessoas e aí você não consegue atender os 3 projetos. Ele fala, parece que está patinando. Por quê? Porque o dinheiro confunde em vários momentos, né? Quando você tem capital para investir e não está atento à eficiência operacional e não tem boas cabeças trabalhando na operação ali para parar e respirar, tipo assim, opa, peraí. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo revisão do vídeo, eu estou fazendo roteiro, eu estou fazendo a conversa com os clientes, entrevistas, beleza. Cada uma dessas coisas não é uma tarefa. É um conjunto de tarefas, é um processo todo que acontece ali. Então, se você não tem essa atenção para a eficiência operacional em qualquer etapa do seu negócio, em qualquer tamanho, e principalmente quando você tem times grandes, né, dinheiro ali sobrando, a tendência é que você perca essa eficiência. Então, o processo que antes era super enxuto e eficiente para apertar um parafuso, às vezes está levando 3, 4 vezes o tempo porque você parou de olhar para isso. Então, empresas de muito sucesso que têm margem de lucro boa, estou falando de grandes empresas, eu estou falando de empresas que conseguem ter excelentes margens de lucro. E o Mac falou sobre isso também, né? A gente vê a empresa, nossa, ela faturou 1 bilhão. Mas você vai ver qual que é o lucro da empresa. Poucos mil. Então, não importa muito, né? Existe essa vaidade. Então, independente do tamanho, as empresas que têm mais sucesso são as empresas que estão mais atentas a todos os processos e a revisitar esses processos o tempo inteiro. Existe uma máxima aí no mundo de startup que você precisa diariamente buscar um meio de matar a sua startup, que é desse jeito que você vai ficar atento em como ela pode ser mais eficiente operacionalmente. O que poderia matar aqui a minha startup? Bom, se a gente não entregasse para o nosso cliente o que ele comprou. Beleza, como que a gente entrega? Faz esse exercício, essa reflexão do processo de entrega, do processo de venda, faz com que você revisite esses lugares aí e seja mais eficiente operacionalmente. Certo, Michele? Certo, estou pensando aqui, vendo se no que você está dizendo. Legal. E daí, quando a gente fala... a gente ainda está na camada de, né, da eficiência operacional. O que é ser eficiente operacionalmente? Eu falei ali no começo. Na prática. Eu falei no começo ali, você otimizar o investimento que você faz e o retorno que você tem sobre esse investimento. E o que é retorno sobre esse investimento? R$1 eu coloquei aqui, quanto que saiu lá no final. É basicamente isso, a gente está falando de financeiro. Por isso que eu falo, o Granato está no core, no meio de todos os negócios. O financeiro é a alma desse negócio. Não é a alma, é a base do negócio, né? Acho que a parte lógica que mantém o seu negócio funcionando é o financeiro e é o que vai trazer esse tipo de resposta e é o que vai trazer esse tipo de reflexão. Como é que eu sei que eu não estou eficiente operacionalmente? Simples. Se você coloca R$1 e no final sai menos R$1, você está horrivelmente eficiente.
certo? Você está altamente ineficiente no seu negócio. Se você coloca R$1 e do outro lado sai R$1, o que acontece? Também não está eficiente operacionalmente, você não está ganhando nada. O objetivo de todo negócio é dar lucro. De toda empresa com fins lucrativos é dar lucro. De todo negócio que precisa se manter é dar lucro. Então, vamos pegar aí os nossos queridos amigos de ONGs. Os projetos, né? Toda ONG ela é muito baseada num sonho de transformação social ali. E eu quero então começar a tratar usuários de droga. Então eu vou começar cuidando de 10, mas ano que vem eu vou querer cuidar de 20. Isso está relacionado com ganhar mais dinheiro também. Seja adquirindo novos doadores, seja fazendo projetos com essas pessoas que estão sendo tratadas, mas o objetivo é sempre esse. Então, numa empresa com fins lucrativos, isso é mais evidente. O objetivo é ter lucro. Então, a eficiência operacional está relacionada com, para cada R$1 que eu coloco aqui na entrada, quanto eu consigo gerar lá no final. Quanto maior for esse valor, dentro de princípios, obviamente, que sejam legais, né, saudáveis para as pessoas que estão ali, quanto mais você consegue ter na saída, melhor. Então, para cada R$1 que você investe, quanto você consegue gerar? Já parou para pensar nessa resposta aí no seu negócio? Como você consegue ver isso? Se você tiver o financeiro azeitado, então fluxo de caixa e DRE, no mínimo, que é o que a gente sempre fala aqui, né? A gente fala bastante sobre os números não mentem, mas você ter uma clareza dos seus custos, de quanto a sua operação custa, como que ela funciona, vai te trazer essa visão, né? Como que o seu negócio está indo. Então, quais são os custos, as despesas para o meu negócio rodar? Sei lá, 100 mil. E aí você vai pensar onde você pode melhorar isso, ou reduzir, ou buscar outros recursos para essa parte. Então é muito importante. Os números, como a gente sempre fala aqui, os números não mentem. Por isso que é importante você ter essa clareza. E aí, o Granato ter toda essa separação, né? Tipo, quais são os meus custos? Dar nomes, a gente fala bastante sobre a parte de categorização, né? Parte desses projetos. Então, por exemplo, da ONG. Quais os projetos? Qual projeto está sendo lucrativo? Qual projeto talvez eu tenha que matar? Sim. Dói o coração, mas faz parte. Então, é essa análise, é esse olhar mesmo frio, né, digamos assim. Sim. Tudo precisa funcionar, né? Então, a gente não consegue se destacar da sociedade e do modelo do capital que a gente tem mesmo, né? Então, quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando do capital trabalhar por você e tal. Quando a gente fala da sociedade baseada no capital, a gente está falando que nada funciona sem o capital, sem o dinheiro. Então, mesmo uma ONG, você precisa trabalhar, é louco, né? Porque na ONG tem a frase, a palavra viabilidade é uma palavra sempre muito presente. Qual a viabilidade desse projeto aqui? Qual a viabilidade desse projeto aqui? E isso devia estar presente em todos os negócios. Qual é a viabilidade deste projeto, da venda deste produto, da continuidade desta área dentro do negócio? Então, existem negócios de infinitas naturezas, né? E você pode ter eu tenho, por exemplo, um escritório de advocacia. E aí eu sempre trabalhei com questões trabalhistas. Bom, eu vou começar uma nova área aqui, criminal. Qual é o custo disso? Qual é o nível de especialização de profissional que eu tenho? Qual é o custo que eu precisarei ter? Qual é a lucratividade que eu espero ter com isso? Beleza, eu acho que vai ser assim, assim, assado. Ótimo. Invista e monitore de perto para ver se os resultados que você queria estão sendo alcançados ali. Como você consegue isso? Olhando para número. Olhando, granatão de novo, né? Fluxo de caixa ali do projeto ou dessa unidade de negócio acompanhada de perto. Olha, tive aqui esse tipo de profissional, tive essas custas, tive esse time aqui envolvido e esses clientes aqui. Deixa eu entender. Qual foi a relação? Ainda deu prejuízo, mas olha só, num pequeno espaço de tempo, eu tive aqui a continha do MEC lá, né? Eu tive aqui um índice de crescimento interessante. Vamos testar mais um mês, mais 2 meses, né?
E sem dó nem piedade, quando você olha para os números, eles vão te mostrar. Pô, esse projeto aqui, o nosso sonho é financiar o projeto de reflorestamento da mata nativa do centro de São Paulo. Olha só, coisa louca. Mas é inviável para nossa ONG agora, Michele. Então, infelizmente, não dá para continuar. Os números, coloca a culpa nos números. Se você tem alguma dúvida se você vai continuar um projeto, vai iniciar um projeto ou não, põe a culpa nos números. Olha para eles e eles vão trazer a verdade para você. Esse é um dos motivos pelo qual as pessoas têm o Mac falou, né? Falar de dinheiro era um certo tabu, ainda é. Né? É negligenciado. A gestão financeira de todos os negócios é bem negligenciada, porque ele conversa com você e ele só traz verdades, né? Se você fizer direitinho, traz verdades. Eu acho também não só em relação aos custos, mas também até a precificação do meu produto, do meu serviço. Uhum. Tudo isso são respostas que essa análise vai me trazer, né? Sim. A gente já falou bastante aqui sobre essa questão, às vezes, de fazer esse acompanhamento, fazer um check-up. Que aí você consegue olhar a sua empresa, saber se ela tá indo bem ou não, o que eu preciso cuidar, o que eu preciso ter mais atenção, do que apenas esperar ela. Não é o fato da gente não fazer exames, por exemplo, num check-up, que você não vai estar doente. Sim, exato, exatamente. Não é assim que funciona. A história da precificação ela é muito importante, muito, muito, muito importante. Tem tudo a ver, né? Porque se você tem lá o fluxo de caixa bonitão no Granatum e você faz uma análise. Bom, eu vou fazer um recorte, vou fazer uma análise aqui, num pedacinho que é só uma determinada linha de produtos que eu tenho. Aí eu olho para essa linha de produtos aqui e eu entendo. Bom, nos últimos 6 meses, eu tive este investimento aqui para produzir isso aqui que eu vou vender. Isso foi linear, ou seja, não teve muita alteração. Eu tive os mesmos custos, né? Não teve variação de fornecedor, de matéria-prima, nem nada. Só que a linha de receita aqui, ela sempre esteve nesse patamar aqui, variando um pouquinho, mas não foi suficiente para cobrir os custos que eu tive. Qual é a lógica nessa análise? Bom, primeira coisa, o fornecedor que eu tenho é o mais barato ou o melhor custo-benefício? A resposta pode ser não, e aí você renegocia isso, ou a resposta pode ser sim. Se a resposta for sim, significa que seu preço está errado. Então aí você tem que revisitar o seu preço. E aí, revisitando o seu preço, você vai ter que obrigatoriamente entender quantas unidades do que eu vendo eu vendi. Seja número de horas para prestador de serviço, seja unidades de produto para quem vende produto. Quantas unidades eu vendi? X. A qual preço? R$100. Beleza. O mercado cobra quanto disso aqui? O mercado cobra 80. Então, bom. E o meu público que eu atendo? O recorte que eu fiz, ele é um recorte de um público que vai pagar mais? Ou é o mesmo recorte dos meus concorrentes que pagam 80? Não, é o mesmo recorte. Bom, então eu não tenho margem para trabalhar preço aqui. O que eu tenho que fazer? Tomar uma decisão difícil. Bom, essa linha de produto aqui deixa de existir. Só se eu tiver um produto premium, aí eu quero levar o meu valor bem fazendo alto. a análise seca aqui, né? Agora, pode fazer parte da sua estratégia. Este produto aqui, ele me dá prejuízo, só que quem compra o produto A, eu preciso gastar 0 de esforço para comprar o produto B. Eficiência operacional. E aí você pode associar, né? Você fala assim, bom, eu não tenho lucro no produto 1, mas metade do público compra o 1 e o 2, e no final do 1 e do 2 eu tenho lucro. Beleza. Isso pode ser feito. Só que você percebe? Parte de uma análise que eu fiz ali dentro de números. E isso precisa ser feito o tempo inteiro. Então, essa história, né, eu tô ali fazendo várias coisas, tem vários processos acontecendo. Você precisa parar e fazer a análise dos números do seu negócio, dos processos que acontecem dentro da sua empresa, para buscar essas oportunidades de eficiência operacional. Quer falar alguma coisa? E também eu acho que essa questão de eficiência operacional é uma escolha, né? É uma escolha do que você vai direcionar a sua energia naquele momento. É como se você escolhesse qual pratinho eu vou girar mais, qual aquele que eu vou manter mais lentamente ali, não vou deixar cair, mas é mais ou menos assim, para onde eu tô jogando a minha energia
nesse momento do meu negócio. Sim. São decisões todos os dias, né? Exatamente. E aí você precisa estar embasado, né? Pra ter essas... tomar essas decisões de um jeito mais seguro. Muito bom. Ouvir aí esses... falando sobre eficiência operacional, o Vitão tocou num assunto que era... Quais cases que a gente pode falar sobre negócios de eficiência operacional? Eu acho que a gente poderia falar de pelo menos uma centena de negócios, que eu conheço pelo menos, que são muito eficientes operacionalmente. Você vê a equipe super enxuta em um negócio que fatura muito bem, que tem uma margem muito boa. Mas eu até estava ouvindo o podcast do Léo Cuba, um podcast bem legal também. Léo está convidado para vir para cá também. Ele entrevistou a dupla da Insider lá, né, os fundadores, o casal. E aí eles tomaram decisões sobre a Insider, porque a Insider vende camiseta, underwear, meia, blusa, né? E eles começaram só com camisa, né? Começaram só com uma undershirt, né? Que é tipo uma cueca de cima, assim, sabe? Pra quem usa roupa social, transpira muito, né? Então, tem uma camiseta por cima aqui. Nem foi essa daí a primeira? Não. Eu achava que era essa daí. Era uma undershirt que nos Estados Unidos lá fora, né? É muito comum de usar pra não ficar a pizza, né? Embaixo do sovacão aqui. E aí usa essa undershirt aí. Então eles trouxeram isso com uma tecnologia. Então percebe, o business dele, né? O negócio deles é roupa. E aí eles tinham decisões a tomar. Então, quando eu vou vender roupa, o que eu faço pra vender roupa, Michele? Quando você vai vender roupa? O que eu faço pra vender roupa? O que eu posso fazer pra vender roupa? Você pode ir atrás de fornecedores pra buscar matéria-prima. Eu vendo por onde? Por site, ou Instagram. Ou uma loja física. Tá vendo? Como uma loja física. Então essa é uma decisão importante, inclusive. Então, para você abrir uma loja física, e você que nos ouve aqui tem uma loja física aí, sabe que quando você opera no online, você tem uma barreira minúscula. Né? Por quê? Porque a gente vive hoje um período onde, se eu quiser fazer um comércio eletrônico, em 5 minutos vou ter um comércio eletrônico. Eu tenho algumas dezenas de plataformas muito boas, excelentes, Sim. gratuitas, Sim. que eu posso montar uma operação online. Já uma loja, que eu tenho que fazer? Tem que pintar, tem a vitrine, tem o ponto, tem um monte de coisa. Então, eles já foram para esse lugar de, a gente não tem grana para montar a loja e precisamos ser eficientes operacionalmente falando. Então, eles montaram um site para venda, a vitrine. Contrataram um serviço de cobrança para automatizar as cobranças. Contrataram um software para fazer gestão de estoque, para ter inteligência na gestão do estoque. Tudo isso aí em poucos dias, e eles já tinham uma operação de pé. E começaram a vender já no primeiro mês. Então, assim, eficiência operacional, um caso é esse. Insider patrocina nós. Floss também, né? Gente, por favor, né? O Floss... Não, patrocina. O Floss só usa essa camiseta preta, não é a mesma, galera. Já quero deixar isso claro aqui dentro desse episódio. Poderia ser. Poderia, não tem problema algum. Poderia ser porque não fede. É uma tecnologia super avançada. E detalhe, a gente deu pra ele de presente uma camisa de aniversário, ele comprou várias, então ele é super garoto propaganda da Insider, então você merece. Muito obrigado. Eu também tenho um short bike, mas é isso também, ó. No Brasil, eles começaram Underwear. com a underwear. E hoje ele já tem uma gama muito maior de produtos, né? Então, assim, primeiro, galera, você chega e conquista um espaço, se torna referência naquilo, pra depois você expandir. Imagina você já chegar assim, vou vender tudo. Não existe isso. Também faz parte dessa estratégia. Sim. O enxuto, né? A cultura do Granatum, a startup Granatum nasceu dessa cultura muito enxuta. Então, o Granatum não era, quando ele nasceu, não era do jeito que ele é hoje, com todas as funcionalidades que ele tem. Quando ele nasceu, ele era um pedacinho desse aqui, ó. Você registrava lá os lançamentos, tinha um relatório. Aí, eu preciso de mais atributos nesse lançamento aqui. Aí a gente adicionou mais funcionalidades, né? No caso do varejo aí, é isso. Qual que é o mix de produto que eu tenho? Você não precisa... Eu quero tudo isso aqui. Eu, inclusive, quebrei uma das empresas, o Sex Shop, porque a cadeia toda de fornecimento era uma cadeia que já era barreira de entrada para os players que já tinham no mercado. Então, eu tinha que fazer
tinha obrigatoriamente que fazer compras enormes lá dos poucos fornecedores que a gente tinha naquela época lá de produtos eróticos, né? Ou bem-estar sexual, você falou? Ou de bem-estar sexual. Fui numa loja, indico, chama Pente Nova. Muito bem. Eram poucos fornecedores aí. Então a barreira de entrada já era, eu tinha que ter um mix de produto gigantesco. Eu não poderia comprar uma coisa só. Um dadinho de bem-estar sexual ou um acessório qualquer. Eu tinha que comprar um monte de coisa. E isso também contribuiu para eu quebrar o meu negócio. Então se você me ouve aí e tem produto encalhado no seu estoque, mano, mina, resolve isso. Começa a desovar e foca, né? Olha para os números e entende onde é que a coisa está funcionando melhor, né? Certo? E também eu acho que às vezes a gente precisa também educar o mercado. Por exemplo, se você for olhar Insider, eles também trabalham bastante essa questão do minimalismo, né? Sim. Pô, é uma marca que você tem poucas peças de qualidade, que você tem uma durabilidade maior, então você paga mais. Mas você tem aquilo ali por mais tempo dentro do seu guarda-roupa e tudo isso. Eficiência operacional. Exatamente. Eu tenho uma marca que eu acompanho, não sei se você já ouviu falar, chamada Bob. Já ouviu falar? Não. É uma marca que eles começaram com shampoo sólido. Então, tipo, já é uma barreira enorme. Transformar aquele produto numa coisa sólida e educar esse consumidor a usar esse shampoo, esse condicionador. Aí depois foram pra creme, agora eles já estão com produto pra pele, pra bebê, pra sabonete íntimo. Então, assim, você vai expandindo. E recentemente eles lançaram, achei super legal, um suporte que você encaixa no banheiro pra você deixar suas barrinhas ali, porque também é um problema. Olha Se que eu coisa deixo a minha interessante. barrinha em contato com a água, ela derrete. E olha que coisa interessante. Pra onde o mix de produto tá indo? É funcionalidade, né? Exatamente. E com certeza você precisa. Se você consome esse produto, que é o que eu tava falando, provavelmente a margem do sabonete, eu conheço, é enorme. Ou da barra ali, do shampoo e tal. Aí você pode atribuir ou associar um outro produto com uma margem um pouco menor. Provavelmente o suporte tem uma margem menor. Provavelmente, não sei, tô inferindo aqui. E aí você consegue fazer esse mix e crescendo ele lentamente. Porque eles tinham um suportezinho pra 1 ou 2 sabonetes. Mas aí, como a minha gama cresceu, esse suporte cabe em 5. Viu? Olha essa inteligência, galera. A gente poderia ficar falando aqui horas sobre vários exemplos de várias empresas, mas só pra vocês terem essa ideia, né? De como é que funciona. E chegar de mansinho. Exato. Conquistando seu espaço. É isso. Então, olha só. Eficiência operacional está relacionado com, primeira coisa, mentalidade de quem empreende e das pessoas que trabalham no lugar, certo? E tira essa ideia de vaga que as pessoas falam aí, vaga zoada, tira da cabeça. Segunda coisa, olhe para dados, sejam dados de produção ali do seu processo e principalmente para dados financeiros. Porque quando a gente fala de retorno do investimento, a gente está falando de investimento e investimento, obrigatoriamente a gente está falando de dinheiro. Ah, não, mas eu só gasto o meu tempo aqui. Dinheiro. Você transforma o seu tempo em dinheiro, certo? Então, olhar sempre para os números, eles vão te ajudar a ser mais eficiente e, principalmente, se você faz uma análise mais detalhada de um relatório, por exemplo, como a DRE, você vai entender em que etapa do seu processo todo você pode ser mais eficiente. E isso é bastante importante. Certo, Michele? Certíssimo. Inclusive o nosso DRE, se você quiser fazer um DRE por produto, por projeto, por unidade, isso você consegue com apenas um clique. Ele é maravilhoso. Gente, inclusive era um relatório que eu não gostava. Não entendi, demorei muito tempo pra entender. E hoje eu sou apaixonada. Então, traz muita clareza, uma perspectiva sobre o negócio bem interessante, assim. Sim, é excelente. Certo? É isso, Michele. Eu acho que esse era o papo que eu acho que a gente deveria ter tocado hoje. Eu gostei. Eu também. Então, que você que está nos assistindo e nos ouvindo, saia daqui com essa lição de casa de analisar o seu negócio para saber o quão eficiente ele está sendo operacionalmente falando. Traga, como a gente sempre fala aqui, traga o seu time para refletir junto onde pode ser otimizado esse processo, onde pode ser reduzido esses custos e essas despesas. Quais produtos você tem que colocar mais a sua energia, ou qual produto é o seu carro-chefe. Saia daqui com essa lição de casa, certo, Flávio Lobo? Certíssimo.
E também quero te convidar a reforçar mais uma vez para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Então lá você recebe os conteúdos exclusivos com antecedência do Granatum Cast. Venha fazer parte do nosso grupo. Testar também o Granatum. Não tá aparecendo aqui o Granatum agora, mas vai aparecer. Quase 5, olha aí. Aqui, ó. Quase sincronizou. Teste Granatum por 7 dias gratuitos. Se você ficar com qualquer dúvida, o nosso time de atendimento está à disposição. Também já vou deixar um spoiler aqui. Tem uma demonstração gravada por uma pessoa bem legal. Excelente. Falando sobre o produto. Então fica ali também para você conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta para te ajudar a ganhar essa eficiência operacional. Isso mesmo. Certíssimo. Falei bastante agora. Peguei o fôlego, como diz a minha avó. Parabéns. Muito bem. É isso aí. Se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente, né? Comenta aí. Por favor. Comenta lá no grupo do WhatsApp ou aqui mesmo no YouTube. Ou não, o Spotify não dá, mas manda aqui um contato pra gente que a gente gosta bastante de conversar sobre isso. Tem chão esse assunto e tem um monte de ferramenta possível aí. Falaremos nos próximos episódios. Inclusive, não de querendo a gente cortar, mas já te cortando, se você tiver alguma dica de eficiência operacional que você usa no seu negócio, compartilhe nos comentários para outros empreendedores. Conhecimento a gente multiplica. Exato. Muito bem. Excelente colocação, Michele. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Um grande abraço. Até a próxima semana. Super beijo e até a próxima.